Irmãos, o nosso tema hoje é os ofícios de Cristo e a evangelização. Nós já tivemos, embora com um longo espaço de tempo entre uma e outra, nós já tivemos, hoje é o nosso terceiro estudo dentro desse tema de evangelização. Numa primeira oportunidade, nós conversamos sobre o que é o Evangelho, Então, o próprio conteúdo da evangelização. E nós usamos 1 Pedro, capítulo 3, verso 16, que diz que ele mesmo sofreu pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. E nós conversamos sobre vários aspectos da mensagem do Evangelho que nós devemos enfatizar na nossa evangelização. Quem é Deus, o que é o homem, qual é a necessidade do homem por causa do pecado, o que é que Cristo fez por nós ao se oferecer como um único sacrifício justo pelos injustos, e, por fim, qual é o resultado dessa obra do Evangelho, que é a nossa reconciliação com Deus. Ele nos leva de volta para Deus. Isso foi o conteúdo do Evangelho. No último estudo, nós falamos sobre a necessidade da evangelização, e nós discutimos isso à luz da oração do Senhor. Então, nós conversamos sobre a primeira parte da oração do Senhor: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E nós vimos como os nossos motivos para evangelizar, eles precisam ser também informados pela palavra de Deus. O principal alvo da evangelização é a glória de Deus, é tornar o nome de Deus conhecido. E também, obviamente, o segundo motivo que torna a evangelização necessária é o fato de que ordinariamente não há salvação sem pregação, não há salvação sem evangelização. Só serão salvos aqueles que invocarem o nome do Senhor, e só invocarão aqueles que creram, e só vão crer aqueles que ouviram. Então, a evangelização é necessária porque os homens precisam ouvir para crer. Então, nós precisamos falar para que eles ouçam. Hoje nós vamos continuar enfatizando a importância da evangelização, mas olhando agora para um outro aspecto, que é o aspecto dos ofícios de Cristo. É parte da nosso estudo da pessoa e da obra de Cristo. Nós falamos, como a Bíblia fala, que Cristo ele foi ungido como mediador. E ao ser ungido como mediador, ao receber o Espírito Santo sem medida, Jesus foi ungido para um ofício que, na verdade, são 3 ofícios. Então, a gente diz o tríplice ofício, porque é um ofício só, mas que tem três aspectos. Jesus foi ungido profeta, sacerdote e rei. E nós precisamos entender a importância dos ofícios de Cristo para o nosso entendimento da evangelização, de 2 maneiras. A primeira maneira como nós precisamos pensar sobre esse assunto é a seguinte: se Cristo é profeta, sacerdote e rei, o que é que ele mesmo está fazendo no mundo? Como é que ele está realizando o seu propósito glorioso de atrair as nações para si mesmo? Isso é importante, irmãos, porque nós muitas vezes falamos e agimos como se Cristo estivesse inteiramente ausente desse mundo. E, na verdade, Cristo está ausente no corpo, ele está ausente na carne. Cristo está nos céus, assunto à direita de Deus Pai. Cristo, sim, está nos céus, mas, ao mesmo tempo, ele está bem presente. Ele disse que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se você lê o livro de Atos dos Apóstolos, os irmãos que estavam aqui na época que o pastor Paulo expôs o livro de Atos devem se lembrar que muitas vezes o pastor enfatizou que o livro de Atos não deveria se chamar o livro de Atos dos Apóstolos, mas sim os Atos de Cristo exaltado. O livro de Lucas são os atos de Cristo na sua vida terrena. E o livro de Atos são os atos de Cristo na sua exaltação à direita de Deus Pai. Se você lê o livro de Atos, você vai ver que essa é a esperança, essa é a mensagem que está ali ao longo de todo o livro, que Cristo está presente pelo seu Espírito na igreja. Então, quando os apóstolos oravam, eles oravam para que o Senhor Jesus estivesse operando sinais no meio deles. Então, não são os apóstolos, na verdade, que propriamente faziam os sinais, mas era o próprio Cristo no meio deles. Então, Cristo está presente.
E a pergunta que a gente quer responder é, com relação à evangelização, o que é que Cristo está fazendo no mundo agora? Né? Como esse rei, profeta e sacerdote que está presente no mundo pelo seu Espírito, o que é que ele está fazendo na evangelização? E a outra pergunta que nós vamos tentar responder é como o tríplice ofício de Cristo nos ajuda a entender diferentes aspectos da nossa missão enquanto igreja. Então, primeiro, a missão de Cristo, vamos chamar assim, como profeta, sacerdote e rei, e, em segundo lugar, a nossa missão é impactada e influenciada por esse tríplice ofício de Cristo. Então, nós precisamos, irmãos, em primeiro lugar, nos lembrar que o próprio Cristo é Ele quem está trabalhando na igreja e por meio da igreja para alcançar as nações com o Evangelho, por meio da evangelização e das missões. É o próprio Cristo que está agindo, operando na igreja e através da igreja para alcançar as nações com o Evangelho. Não é o nosso trabalho, em primeiro lugar, mas é, em primeiro lugar, o trabalho do próprio Cristo. E, então, o tríplice ofício de Cristo nos ajuda a entender isso um pouco melhor. Como é que Cristo, como profeta, está alcançando as nações? Isso é extremamente importante para nós entendermos. Como profeta, é Cristo quem continua a falar com uma voz poderosa para a salvação dos homens. É Cristo quem continua a falar com uma voz poderosa para a salvação dos homens. Eu queria que você abrisse comigo Romanos capítulo 10, né? Existe aqui um detalhe que é pouco percebido por nós se nós fizermos uma leitura desatenta, inclusive porque algumas traduções, inclusive a que eu vou ler agora, não capturam exatamente o que está dito no texto. A minha tradução diz assim: como, porém, invocarão, verso 14 de Romanos 10, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Tem um problema. A nossa tradução diz assim: como crerão naquele de quem nada ouviram? A tradução correta, na verdade, é como crerão naquele a quem ou por quem nada ouviram. A ideia que está nesse texto é de que a pregação dos ministros do Evangelho é a voz do próprio Cristo falando. Então, quando o pregador fala, quando o ministro do Evangelho prega fielmente a palavra de Cristo, não é a palavra de homens que é ouvida, mas é a voz do próprio Cristo. Eu queria que você olhasse outro texto comigo, Efésios capítulo 2, para que isso fique bem claro. Efésios capítulo 2, verso 17, diz assim: e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, ele está falando de Cristo, e paz também aos que estavam perto. Cristo evangelizou paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Pergunta, quando foi que Cristo foi a Éfeso evangelizar? Ele não foi, na sua carne não. Nenhum dos evangelhos relata que Cristo saiu da Judéia e foi lá para a Ásia Menor pregar o evangelho ali. Na verdade, os evangelhos dizem exatamente o contrário, que Cristo veio para pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele nunca saiu para muito longe do território da Judéia. Ele chegou a entrar em Samaria, foi a algumas cidades gentílicas que havia ali ao redor, mas ele nunca saiu tão longe a ponto de chegar em Éfeso. Então, quando Paulo diz que Cristo evangelizou paz, do que é que ele está falando? Ora, foi Paulo quem plantou a igreja em Éfeso. Mas quando Paulo pregou como apóstolo de Cristo, era a voz de Cristo que se fazia ouvir. Isso é muito importante, irmãos, porque quando os ministros do Evangelho pregam a palavra de Cristo, é a voz de Cristo que as pessoas ouvem. Cristo, como profeta, continua falando com uma voz poderosa. E ele fala a palavra de Deus para a salvação dos homens. O nosso catecismo, quando pergunta o que significa Cristo ter o ofício de profeta, diz que, como profeta, Cristo é aquele que fala a palavra de Deus para a nossa salvação. Por sua palavra e Espírito, ele revela a vontade de Deus para a nossa salvação.
Então, Cristo não fez isso apenas quando estava na terra, mas ele continua falando a palavra de Deus para a salvação dos homens. E em todo lugar em que a Escritura fala do ofício da pregação, ela mostra que o próprio Cristo é quem fala. Nós falamos como embaixadores de Cristo. Veja 2 Coríntios capítulo 5 comigo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 20. Mostra exatamente isso. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Aí veja o que ele diz. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, quem é o pregador? O pregador é um embaixador. O pregador é alguém que não fala a sua própria palavra, né? O embaixador ele não tira as ideias da sua própria cabeça, ele vem com uma mensagem que é dada pelo chefe de Estado daquela nação, seja o rei, seja o presidente, ele recebe uma mensagem desse chefe de Estado e ele precisa entregar essa mensagem tal qual ele a recebeu. Os pregadores do Evangelho, eles são embaixadores falando em nome do Rei Jesus Cristo. Nós recebemos uma palavra que não é para ser adulterada, nem modificada, nada acrescentado, nada retirado dela, e essa mensagem que é dada pelo próprio Cristo é anunciada. Quando nós anunciamos essa mensagem, qual é a voz que é ouvida? A voz que é ouvida, Paulo diz aqui, é como se Deus exortasse pelo nosso intermédio. Então, nós falamos com uma voz humana, mas a autoridade que é trazida nessa mensagem é a autoridade do próprio Rei Jesus. Então, Cristo, ele continua falando no mundo como profeta. Ele não está calado nos céus. Ele continua falando. E ele fala por meio dos ministros do Evangelho que anunciam pela sua palavra e pelo seu Espírito a vontade de Deus para a salvação dos homens. Então, esse é o primeiro dos três ofícios. Cristo continua falando como profeta. E como sacerdote? O que é que Cristo está fazendo no mundo como sacerdote? Existe algo que é importante nós dizermos que Cristo não está fazendo. Cristo não está sacrificando novamente a si mesmo em lugar nenhum. Isso é extremamente importante, não é? Porque os católicos romanos dizem que na missa, quando a Eucaristia é celebrada, há um novo sacrifício, um renovado sacrifício de Cristo. Por isso que a missa romana não é um culto no mesmo sentido que nós cultuamos. A missa romana, ela tem um caráter sacrificial. Por isso que, em vez de um púlpito que está no centro, não é uma mesa, é um altar. Porque é no altar onde se fazem sacrifícios. Então, na missa romana, há sacrifícios porque ali se acredita que Cristo está sendo oferecido de novo, e de novo, e de novo. Não literalmente, o sangue dele não está sendo novamente derramado, mas há uma renovação do seu sacrifício pelas mãos do sacerdote. Nós não cremos nisso, essa é uma superstição claramente contrária às Escrituras. Então, Cristo não continua oferecendo a si mesmo, pelo contrário. Hebreus capítulo 10 diz claramente que ele se ofereceu de uma vez por todas. Como nosso sacerdote, Cristo ofereceu a si mesmo como um sacrifício para satisfazer a justiça divina e nos reconciliar com Deus. Isso ele já fez, ele já se ofereceu, o seu sangue já foi derramado, o perdão de pecados já foi conquistado, não há nada mais a ser feito quanto a isso. E por isso Jesus, do alto da cruz, disse, está consumado. Ele não vai voltar a sacrificar nenhuma gota do seu precioso sangue, porque tudo o que precisava fazer para a salvação dos homens nesse aspecto já foi feito. Mas existe um outro aspecto da função sacerdotal de Cristo que ele continua fazendo. Como sacerdote, Cristo se ofereceu como um sacrifício de uma vez por todas para nos reconciliar com Deus, mas como sacerdote, Cristo continua fazendo intercessão por nós junto ao Pai. Não é isso que a carta de Hebreus diz? Que nós temos um sumo sacerdote intercedendo por nós diante de Deus. E o que é que Jesus pede, irmãos? O que é que Jesus pede como sacerdote? Isso é importante, a gente não precisa ficar imaginando. Ele deixou para nós uma oração sacerdotal lá no Evangelho de João, no capítulo 17. O que é que Jesus pede nessa oração sacerdotal? Nessa intercessão que ele fez por nós?
Abra comigo, João 17, verso 9. Primeiro perceba para quem Jesus ora no verso 9. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Em primeiro lugar, Jesus, a sua oração é definida. Ele não está orando por todos os homens individualmente, mas ele está orando por aqueles que o Pai lhe deu. Ele diz expressamente, eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Jesus está intercedendo pelos que pertencem ao Pai, que foram dados a ele. Agora, o que Jesus pede? Veja no verso 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O que Jesus, como sacerdote nos céus, diante do trono do Pai, o que é que Jesus pede ao Pai? Ele pede por aqueles que o Pai lhe deu, para que a obra que ele fez na cruz, o seu sacrifício, o seu sangue derramado pelas ovelhas de Deus que estavam desgarradas, para que esse perfeito sacrifício seja aplicado àqueles que o Pai lhe deu. Jesus morreu num momento da história, 2000 anos atrás. Ele deu a sua vida como sacrifício, e quando ele fez isso, ele comprou perdão e redenção e reconciliação para todos aqueles que o Pai lhe deu. Isso é algo definitivo. Nada pode ser acrescentado, nada pode ser tirado, nada pode ser desfeito. Jesus deu a sua vida para perdoar os pecados. Mas nós, aqui 2000 anos depois, ainda andamos, por algum tempo, muitos de nós, ainda andamos por algum tempo sem conhecer a Jesus Cristo, como filhos da ira, permanecendo na incredulidade, andávamos pelos nossos próprios caminhos, amando os nossos pecados, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos pensamentos, exatamente como Efésios 2 descreve o homem sem Deus. Jesus já tinha morrido por nós, mas nós estávamos ainda perdidos, sem Deus, sem fé e sem salvação. Mas enquanto nós estávamos mesmo naquele estado de perdição, Cristo orava por nós. Como ele orou 2000 anos atrás, pedindo ao Pai, Pai, aplica a eficácia do meu sangue na vida daquele indivíduo, na vida daquele por quem eu morri. E então, quando o Espírito Santo vem a nós, na nossa vocação eficaz, tudo aquilo que Jesus conquistou na sua cruz é aplicado por virtude da sua intercessão. Não é porque nós nos aproximamos de Deus primeiro, não é porque nós o buscamos, é porque Ele vem nos buscar pelo seu Espírito. E o seu Espírito nos chama com voz poderosa e então aplica a nós a obra da redenção. Então, como sacerdote, o que é que Cristo está fazendo pela salvação das nações? Ele já fez o seu sacrifício por aqueles que procedem de todos os povos da terra. Não é isso? Quando João tem aquela visão lá em Apocalipse capítulo 4, ele vê esse livro selado e ninguém pode abrir esse livro porque ninguém é digno. E então o Cordeiro se apresenta, e quando o Cordeiro se apresenta, um cântico irrompe nos céus dizendo: digno és tu, Cordeiro, de abrir o livro e desatar-lhe os selos. Por quê? Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Cristo derramou o seu sangue dessa forma universal, não no sentido de que o seu sangue foi derramado para o perdão eficaz de todo o indivíduo da terra, mas universal no sentido de que homens de todas as nações, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as tribos, serão salvos pelo poder desse sangue. Então, o que Cristo faz agora, depois que ele conquistou isso, essa salvação para os que procedem de todos os cantos da terra, é que ele intercede ao Senhor para que
a eficácia do seu sacrifício seja aplicada pelo Espírito Santo a cada um de nós. Então, Cristo não está parado esperando a igreja fazer o seu trabalho depois que ele morreu na cruz e ressuscitou. Ele continua ativo. Como profeta, ele está falando, e como intercessor, como sacerdote, ele está rogando ao Pai para que a sua obra seja feita em favor daqueles que lhe pertencem. Em terceiro lugar, como rei, o que é que Cristo está fazendo pela salvação do mundo? O que significa dizer que Cristo é rei? Significa dizer que Cristo está subjugando as nações para si mesmo, conquistando os seus inimigos e os nossos inimigos, fazendo avançar o reino da graça por toda a terra, por todo o mundo. Como rei, Cristo está conquistando. Irmãos, haverá um dia em que Cristo vai estabelecer o seu reino de glória. Quando Cristo vier estabelecer esse reino de glória, ele virá como juiz, trazendo vingança, trazendo justiça, trazendo condenação, trazendo de fato a justa retribuição contra todos os seus inimigos. Esse será o reino da glória. Mas agora, o reino que Cristo está avançando é o reino da graça. E como é que Cristo está avançando o reino da graça? Ele está conquistando, não pela força da sua espada de juiz vencedor, mas ele está agora conquistando pelo poder do seu Espírito, subjugando corações a si mesmo. Cristo agora está conquistando corações pelo seu Espírito, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Como rei, Cristo, ao contrário do que muitos de nós às vezes falamos, em algum momento da nossa vida, Cristo não está do lado de fora batendo na porta para entrar, como um visitante indefeso. Cristo, ele vem com todo o poder de Deus Todo-Poderoso pelo seu Espírito, e ele invade os nossos corações como um facho de luz que entra nas trevas e que desfaz toda a escuridão. Cristo, como rei, ele conquista os corações de uma forma que a nossa vontade não é violentada. Ninguém vai para o céu à força. Ninguém crê em Cristo à força. Mas, ao mesmo tempo, o Evangelho de Cristo, ele nos conquista por uma operação irresistível do Espírito Santo, porque o Espírito Santo muda o nosso coração de pedra para um coração de carne. Então, Cristo, quando ele vem a nós como rei e nos conquista, o que ele está fazendo ele está estabelecendo a autoridade majestosa do seu reino no nosso coração. Não nos violentando, mas removendo as trevas e trazendo a luz. E removendo as trevas e trazendo a luz, Cristo nos transforma de homens perdidos para aqueles que foram achados, de homens mortos para homens que vivem. É por isso que Efésios 2 termina dizendo que, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então, o que é que Cristo faz como rei? Ele dá vida pelo seu Espírito. E dando vida aos mortos, ele conquista corações e avança o seu reino de graça. Então, isso é o que Cristo está fazendo como profeta, como sacerdote e como rei. Como profeta, ele continua falando a palavra de Deus para a salvação dos homens. Como sacerdote, ele intercede pelos seus, para que a eficácia da sua obra, a eficácia do seu sacrifício se aplique a nós e nós sejamos salvos. E como rei, ele está estendendo o seu domínio, derrotando os inimigos e subjugando os corações à sua vontade. De corações rebeldes, inimigos de Deus, nós somos reconciliados, fazemos paz com Deus, porque Ele traz os termos de paz. Ele traz a palavra da reconciliação. Ele vem a nós, oferece essa paz e estabelece essa paz conosco pelo seu Espírito. Então, esse é o primeiro lado, o que Cristo está fazendo no mundo.
O segundo lado dessa discussão sobre os ofícios de Cristo é como esses 3 ofícios nos ajudam a entender o trabalho da igreja quando a igreja se envolve na evangelização e nas missões. Lembro os irmãos mais uma vez que Cristo, na sua grande comissão, deu uma tarefa à igreja: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, Cristo deu um mandato, ele deu uma ordem à sua igreja. E qual foi essa ordem que ele deu à igreja visível? Fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os a observar todos os mandamentos de Deus. Aí vem a pergunta: a quem essa comissão foi dada? Né? Com quem Jesus falou quando ele disse: ide fazer discípulos de todas as nações? Quem estavam presentes eram os 11 apóstolos. E essa comissão foi dada aos apóstolos. Alguns dizem foi dada só aos apóstolos, mas acho que a resposta bíblica correta é: essa comissão foi dada aos apóstolos representando a igreja visível. Essa comissão foi dada aos apóstolos representando a igreja visível. Então, cada membro da igreja visível tem um certo papel a desempenhar no cumprimento da grande comissão. E aí vem o ponto: o nosso papel não é igual. Os nossos papéis na evangelização não são iguais. Por exemplo, o nosso papel não é igual ao papel dos apóstolos e profetas que lançaram o fundamento da igreja. Não existem mais apóstolos hoje. E esses apóstolos e os apóstolos que existiram lançaram um fundamento, e esse fundamento está estabelecido, e não há nada mais a ser feito quanto a isso. Efésios 4 também fala de outros ofícios que acabaram, ofícios que eram temporários. Se você abrir comigo Efésios capítulo 4, você vai ver que no verso 11 ele diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Existe aqui essa figura do evangelista. E o que era o evangelista nesse período dos apóstolos? O evangelista era um ofício extraordinário, assim como o ofício dos apóstolos. Um ofício extraordinário. Os evangelistas, eles eram assistentes dos apóstolos que recebiam a autoridade dos apóstolos para estabelecer igrejas e para organizar essas igrejas. Nós vemos no Novo Testamento somente 2 homens serem chamados de evangelista, que é Filipe, que era diácono, mas depois é chamado de evangelista mais para frente, e no livro de Atos, e Timóteo, que Paulo diz que recebeu o chamado e o ofício de um evangelista. Esse ofício de evangelista, como estava ligado ao ofício dos apóstolos, esse ofício de evangelista não existe mais. Não existem mais homens com o ofício de evangelista hoje na igreja. Mas o trabalho de evangelista continua sendo feito. E o trabalho de evangelista, então, ele vai ser feito pela igreja, primeiramente por meio dos oficiais ordenados, os presbíteros, especialmente o ministro, né? Mas toda a igreja se envolve nesse trabalho de evangelização. Então, irmãos, isso é muito importante nós entendermos, porque nós podemos cair em 2 extremos muito perigosos. O primeiro extremo é o de dizer assim: todos nós temos o mesmo papel na grande comissão. Ora, se todos nós temos o mesmo papel na grande comissão, e Jesus diz na grande comissão que nós vamos fazer discípulos, batizar e ensinar, então todo mundo pode batizar, não é verdade? Não, não é verdade. Por quê? Porque há papéis diferentes que são dados à igreja. Então, é um erro dizer todos nós temos o mesmo papel de evangelizar. Não, nós temos papéis diferentes na evangelização. As mulheres, elas vão focar em compartilhar o evangelho com os filhos, com outras mulheres. Não é? Os homens que não são oficiais da igreja, eles vão compartilhar o evangelho nos seus trabalhos, nas suas vocações, né, nas suas diversas atividades. Nós vamos nos envolver na evangelização de várias formas e devemos ser fiéis nessa questão. Mas nosso trabalho é diferente, de acordo com a posição em que nós estamos.
de acordo com o papel que nós ocupamos, o lugar que nós ocupamos, a vocação que nós temos na igreja. Então, os ofícios de Cristo vão nos ajudar a entender o nosso papel na igreja. Como assim? Vão nos ajudar a entender que todos nós evangelizamos, que todos nós falamos a palavra de Cristo, mas de formas diferentes. Quando eu era seminarista, ou quando eu estava ainda aguardando a ordenação, eu pregava o evangelho aqui. Mas havia algo que eu não tinha e que eu não podia exercer, que era a autoridade ligada à ordenação que eu recebi com a imposição de mãos. Com a imposição de mãos do presbitério, eu recebi agora o ofício de ministro do Evangelho, de pastor, de presbítero docente, e agora com esse ofício eu falo em nome de Cristo de uma forma que eu não falava antes. A pregação, de certa forma, é a mesma, as palavras são a mesma, o estudo é o mesmo, mas há uma autoridade ligada ao ofício que não existia antes. Certo? Seria como você trazer duas notícias, certo? Duas pessoas trazerem uma notícia, certo? Uma diz assim: eu ouvi o boato de que o governo Lula vai enviar tantos milhões de reais para o Rio Grande do Sul. Eu ouvi falar. Pode ser verdade, mas não é oficial. Agora, no momento em que o ministro, sei lá, das cidades, ou o ministro da infraestrutura, não sei qual é o nome agora, mas esse ministro, falando em nome do governo, diz: nós estamos enviando tantos milhões de reais para tal fim. A palavra que ele fala, ela tem a mesma autoridade da palavra, ela tem uma autoridade adicional, porque ela é falada por aquele que tem o ofício, por aquele que tem de fato, o chamado, a função e as atribuições ligadas àquele trabalho. Então, quando o ministro prega o Evangelho, não é outra palavra, é a mesma palavra, é a palavra de Cristo. Mas ela deve ser obedecida por um duplo fundamento. Ela deve ser obedecida, primeiro, porque é a verdade, e segundo, porque ela vem da boca daquele que foi ordenado para falar essa verdade. Vocês entendem a diferença? Quando o seminarista prega, eu devo ouvir a mensagem e receber essa mensagem com fé, porque é a palavra de Cristo. Mas quando o ministro prega, eu devo ouvir essa palavra e crer nela, porque é a palavra de Cristo e porque foi falada pelo embaixador de Cristo, com a autoridade dada pelo próprio Cristo. Então, o que isso tem a ver com a evangelização? Evangelização envolve toda a igreja, mas evangelização envolve plantar igrejas. Irmãos, isso é fundamental. E essa é uma das razões pelas quais a nossa igreja tem se envolvido diretamente na plantação de outras igrejas. Não é? Nós estamos plantando a Igreja Bereia, nós estamos apoiando um trabalho que é feito lá, eu não sei se ainda apoiamos, mas acredito que apoiamos o trabalho que é feito lá em Portugal. E estamos aí com mais uma outra igreja prestes a ser iniciada. Por quê? Porque nós entendemos que o trabalho de evangelização, ele deve ser tanto dos membros, organicamente, levando essa mensagem por toda parte, mas deve ser também de pastores sendo colocados em novas localidades para anunciar o Evangelho de forma oficial e proclamar a palavra de Cristo como um embaixador. Então, é muito importante entender isso, porque um ramo muito grande do movimento de evangelização e missões de nossos dias faz assim, uma cruzada evangelística, prega-se o Evangelho ali, todo mundo volta para sua casa e espera-se que Deus tenha deixado frutos ali. Tem algo de errado em fazer uma incursão evangelística como essa? Não tem nada de errado, mas é um trabalho incompleto, porque o que nós queremos não é simplesmente que homens e mulheres sejam salvos aqui e ali, mas nós queremos que novas igrejas sejam estabelecidas. Porque onde essas igrejas forem estabelecidas, nós vamos ter não apenas os crentes dispersos, mas nós vamos ter o povo de Deus congregado e, em algum momento, presbíteros e diáconos sendo ordenados, para que ali haja uma igreja com o governo de Cristo estabelecido sobre aquela igreja. Então, quando nós pensamos sobre os ofícios de Cristo e a missão da igreja, qual é a diferença que faz dizer que Cristo é profeta, sacerdote e rei?
Faz diferença porque nós entendemos que Cristo quer não apenas que a igreja faça o trabalho de profeta, de falar a palavra de Deus para a salvação, mas Cristo quer também que, por meio da igreja, sua autoridade de sacerdote e de rei seja estabelecida. Então, nós precisamos de diáconos, certo? Que vão fazer, de certa forma, o trabalho sacerdotal de socorro, por assim dizer, e nós queremos ter presbíteros regentes que vão fazer o trabalho de governo, né? Representando assim o ofício real de Cristo. Não estou dizendo que diáconos são sacerdotes, nem estou dizendo que presbíteros são reis, mas estou dizendo que quando uma igreja tem o seu governo estabelecido, fica mais claro para nós que Cristo está presente como profeta, como sacerdote e como rei. Então, o nosso desejo e a nossa ênfase nessa visão reformada da evangelização é que, sim, nós queremos que os membros da igreja sejam ativos, engajados, dedicados ao trabalho de evangelização. Que vocês saibam falar do evangelho para as pessoas e que vocês queiram falar do evangelho e que vocês saiam para falar do evangelho onde vocês puderem ir. Mas, ao mesmo tempo, esse não é um trabalho desordenado, que é feito de qualquer maneira. É um trabalho que tem por objetivo o crescimento da igreja e a plantação de novas igrejas. Então, os ofícios de Cristo nos ajudam a ver essa perspectiva de que nós desejamos ter mais igrejas sendo estabelecidas. Alguma pergunta, irmãos, dentro desse tópico, ou alguma colocação? Não? Vamos orar e nos ser despedidos. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, o nosso mediador, que foi ungido com o Espírito Santo sem medida para exercer os ofícios de profeta, sacerdote e rei. Obrigado porque por sua palavra e Espírito ele revela a vontade de Deus para a nossa salvação. Obrigado porque, tendo oferecido a si mesmo como um sacrifício para nos reconciliar com Deus, ele continua fazendo intercessão por nós. E obrigado porque, como rei, ele conquista os seus e os nossos inimigos e nos subjuga a si mesmo para que a sua vontade seja estabelecida na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque Cristo é o nosso profeta, sacerdote e rei. Porque nós amamos ouvir a voz de Cristo. Porque nós temos muita esperança na verdade de que Ele intercede por nós. Porque nós amamos nos submeter de coração à sua vontade. Ajuda-nos, Senhor, como povo do Senhor, a continuar engajados no trabalho de evangelização e de plantação de igrejas. Abençoa essa igreja local, continua dando crescimento à IPA, continua fazendo com que muitos venham aqui e ouçam o verdadeiro evangelho e saiam das trevas para a luz. Abençoa os nossos trabalhos de plantação, a igreja Bereia, o novo trabalho de plantação que está sendo planejado. Vai à frente, Senhor, de cada um de nós que estamos envolvidos nisso. E faz com que a voz de Cristo e a sua autoridade sejam estabelecidas nos bairros e nos corações em que Ele ainda não tem reinado. Perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa negligência na evangelização e nos dá um coração mais ardente, Senhor, pela Tua glória e pela salvação dos homens. Em nome de Jesus. Amém.